sou neurologista aqui em Ouro Preto, professor na Universidade Federal de Ouro Preto também, no curso de medicina. E Tino me convidou para a gente trocar umas ideias hoje a respeito dessas questões que têm envolvido aí o coronavírus, isolamento social. Então é um bate-papo, né, para a gente poder levar algumas informações de maior pertinência para a população em geral, né, Tino? Vamos repetir só aqui, doutor Leonardo. O senhor é diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Também. Preto. Eu sou professor na Universidade Federal, né, aqui de Ouro Preto, no curso de medicina, e sou neurologista aqui na cidade, né? A ideia é exatamente essa que o senhor falou. É um bate-papo aqui aberto em relação ao coronavírus. A Sim. primeira colocação que eu posso fazer, para a gente começar esse bate-bola, é a questão da divulgação do coronavírus, que já acontece há meses no mundo inteiro. A gente sente que as pessoas estão pensando que esse tempo todo que passou já é um momento do vírus estar desaparecendo, mas não é assim. A gente Sim. não pode interpretar dessa maneira. Tem Sem muita dúvida. gente desprevenida por aí. Outro dia eu vi uma citação que eu achei muito interessante, é o seguinte: quanto menos nós acharmos que o isolamento será necessário, mais ele será necessário efetivamente, né? Graças a Deus a gente não tem visto muitos casos aqui em Ouro Preto, mas no final de semana eu escutei até o prefeito comentando, Júlio, né? Foi uma situação muito feliz, que Ouro Preto não está numa bolha, né? Uhum. Invariavelmente nós teremos casos aqui em Ouro Preto. Por quê? Porque o vírus é transmitido pelo ar, o vírus está circulando aí há muito tempo. Tem algumas pesquisas que sugerem que o vírus já está circulando no Brasil desde janeiro, entendeu? E nós temos casos em outras cidades, né? Nós temos casos em Mariana, temos casos em Itabirito, em Ouro Branco e por aí vai. Agora, infelizmente, nós tivemos um confirmado aqui de Ouro Preto. Então, é uma preocupação que nós temos que ter realmente, porque o vírus está aí, o vírus está circulando, entendeu? A gente está em uma franca epidemia e o que os estudos demonstram é que esse pico dessa epidemia não aconteceu ainda. O pico está programado para junho, de repente até julho. Tá? Então as pessoas têm que efetivamente continuar a tomar os cuidados pertinentes no que diz respeito a essa questão do enfrentamento ao Covid. Doutor Leonardo, a máscara, além de ser uma proteção pessoal, é uma questão de respeito também Respeito com o aos próximo. seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, a todos, porque você pode estar ali numa questão de ter o vírus sem demonstrar nenhum sintoma e pode estar espalhando isso por aí. Isso que você colocou agora é muito importante, Tino. Os estudos demonstram que 70% a 80% das pessoas, elas não terão sintomas da virose. Se tiverem, serão sintomas muito brandos. Mas qual é o problema? Essa pessoa que tem sintomas brandos ou não tem sintomas, ela vai transmitir o vírus. Então ela vai passar esse vírus para frente. Então a máscara, ela é uma medida protetiva para você não se infectar, mas se porventura você estiver infectado, você não passará a virose para frente. Então a máscara, além de ser uma medida protetiva, é uma medida de respeito com as pessoas, né? Você precisa efetivamente, nesse momento, utilizar a máscara. A gente sabe que a máscara, ela freia a evolução do processo, ela freia a evolução da contaminação. Então é uma questão realmente de amor ao próximo, de respeito ao próximo, você utilizar a máscara. A UFMG fez um estudo, não sei se o senhor chegou a assistir, está aí nos veículos de comunicação, do efeito da máscara. Se a pessoa espirrar com a máscara, vão sair partículas ali, porém numa distância pequena, que talvez não afete uma pessoa próxima. Exatamente. Um espirro a 2 metros sem máscara foi comprovado de que atingiu lá um manequim que estava servindo como na experiência com um vidrinho daqueles de colônia, de laboratório, né? Não sei o nome correto daquilo. Mas a 2 metros de distância, o espirro atingiu a pessoa que estava à sua frente. O principal modo de contaminação, além do vírus poder estar presente em superfícies, entendeu? Em mesa, em papel, em vidro, a principal maneira de você transmitir realmente é por aerosol, né? Quando você fala, quando você espirra. E uma vez que você tem a máscara, o que acontece? Ele vai conseguir, de alguma maneira, escapar, mas uma quantidade muito menor e numa distância muito mais curta, né? Se você não utiliza a máscara, invariavelmente acaba falando com alguém com uma proximidade maior, ou acaba espirrando, você vai jogar uma quantidade muito grande de vírus a uma distância muito razoável e com a possibilidade realmente de você disseminar essa contaminação caso você esteja contaminado pelo vírus. Aquilo que o senhor falou também é muito interessante, doutor Leonardo. Não adianta os poderes imporem regras, determinar leis, decretos, portarias, se cada cidadão não fizer a sua parte. O Congresso está aí
talvez votando essa semana, o uso obrigatório de máscara em todo o território nacional. Sim. Impossível se fiscalizar todo o território nacional minuciosamente para ver se as pessoas estão usando máscara. Exatamente. Isso, na verdade, tem que ser um comportamento individualizado. Cada pessoa tem que estar imbuída do sentimento de que precisa utilizar a máscara, uma vez que a máscara é uma medida protetiva para você não se contaminar e, porventura, se você estiver contaminado, não passar para frente. Não adianta o governo municipal, o governo estadual, o governo federal baixarem regras normativas, multas, possibilidade de cadeia, que a gente até ouviu falar, porque isso pode configurar como sendo um crime contra a saúde pública, né? Isso está no Código Penal. Não adianta nada se as entidades governamentais, os gestores, tomarem as atitudes pertinentes se a população não fizer a sua parte, entendeu? Então nós precisamos efetivamente manter a utilização da máscara, entendeu? Você vai à rua, mesmo que seja uma coisa curta, você pode utilizar a sua máscara e deve utilizar a sua máscara. Manter o isolamento social, não é o momento de ir para quadra jogar bola, não é o momento de você ir para festa na casa do vizinho, não é o momento de você ir para o bar para ficar escutando pagode, forró e por aí vai. Não é esse momento. A gente vai ter esse momento de volta, esperamos que seja muito brevemente, mas nesse momento agora, além de utilização da máscara, a pessoa deve realmente praticar o isolamento social. Você só vai sair se não tiver jeito. Olha, eu preciso ir numa consulta, eu preciso ir no banco para pagar uma conta, para fazer um saque, eu preciso comprar alguma coisa aqui para cá. Então você vai, faz a sua compra, executa a sua atividade, que é uma atividade necessária, e volta para casa. O grande problema é o seguinte: se as pessoas não tomam as medidas que são pertinentes, vai haver necessidade de essas medidas serem engrossadas, delas serem potencializadas. Ninguém quer, por exemplo, que a gente entre no lockdown, que tem se falado muito. O que é o lockdown? O lockdown é o seguinte, é toque de recolher, você não pode sair de casa em hipótese alguma. Se você sair de casa, aí realmente as medidas administrativas e penais são muito mais rigorosas do que as medidas do isolamento social. No isolamento as pessoas pedem, por favor, não saia. Tá? No lockdown não tem jeito, é falar assim, você não vai sair. Se você for pego na rua, você vai sofrer sanções em decorrência da sua atitude. Então a gente não quer, de maneira alguma, tá, que se caminhe para o lockdown. Se você respeitar as medidas de isolamento social, de utilização de máscara, tá? A higienização, que é sempre importante, entendeu? Então o tempo inteiro tá lavando a mão, o tempo inteiro tá usando álcool gel. Você chegou da rua com um sapato, aquele sapato você não vai usar para entrar em casa, você vai deixar do lado de fora, você vai higienizar aquele sapato, aquele tênis, aquele chinelo e por aí vai. Então, com essas medidas, a gente vai conseguir frear a evolução do processo. O que precisa ficar muito claro, muitas vezes, é que, infelizmente, não existe nenhum medicamento específico ainda para o tratamento do Covid. Não existe medicamento, estão sendo desenvolvidos. Então, existe vacina, estão sendo desenvolvidos. Qual é a melhor maneira de se enfrentar esse momento agora? É o isolamento social, é a utilização de máscara. Por quê? Porque aí você achata a curva de evolução da doença e permite que o sistema de saúde gire, tá? Ou seja, as pessoas vão ser internadas, vão ser tratadas, vão receber alta e a gente possibilita que outras pessoas entrem no lugar delas. Doutor, uma internauta está aqui perguntando, a Jaqueline Ferreira, ainda no assunto máscara, caiu em boa hora. Ela está perguntando, é uma questão mais legal a pergunta, mas o senhor vai colocar a questão ética nisso aí. Ela quer saber se as pessoas dos ramos de comércio que estão autorizadas a trabalhar, elas estão tomando as medidas de prevenção necessárias, mas elas poderiam exigir o uso de máscara dos clientes. É uma questão mais ética de cada comerciante. Se ele tem a consciência, sim, coloque um cartaz na porta. Aqui só se entra de máscara. Exatamente. Porque o que acontece, Jaqueline? Você está trabalhando, entendeu? Você está no seu ambiente de trabalho e todo mundo precisa trabalhar. Isso é claro. Todo mundo precisa ter seu recurso, ter seu conforto em casa, fazer suas compras, enfim. Se você está trabalhando, tomando as suas medidas de proteção, entendeu? Tomando as medidas de proteção do ambiente do seu trabalho, nada mais justo que você exija, enquanto comerciante, que a pessoa, olha, para você adentrar aqui no meu estabelecimento, primeiro, vai ter uma limitação, um número X de pessoas que vão poder entrar a cada rodada, por assim dizer. E só vai entrar no estabelecimento utilizando máscara, entendeu? Isso daí eu acho que é uma questão, independentemente de existir decreto municipal, federal, estadual ou não, é uma medida que você está se protegendo, você está protegendo o seu ambiente de trabalho, você está protegendo os seus clientes, né? Existem pessoas que estão seguindo as regras direitinho, que vão ao comércio utilizando máscara, os comerciantes utilizando máscara. Agora a pessoa chega no comércio sem máscara, realmente aí cai naquela questão que a gente comentou, realmente do princípio ético, né? Você não está preocupado com a sua saúde, muito menos está preocupado com a saúde de terceiros. Então, a minha opinião é o seguinte, olha, tem que entrar de máscara. Sim.
o uso correto da máscara também, né? Sim. Tem muita gente usando máscara como um adereço, como uma novidade. Exatamente. Pendurada no pescoço, no bolso, na mão, andando pela rua. Exatamente. A máscara tem que ficar protegendo o seu rosto, mais ou menos como está a minha aqui, como está o Tino ali do outro lado, que vocês não estão vendo. Não adianta nada você pendurar a máscara no pescoço, você botar a máscara na testa, você deixar o nariz para fora da máscara, você deixar a boca para fora da máscara, tá? Porque senão o que acontece? Você não vai ter a proteção necessária, tá? E além disso vai estar transmitindo possivelmente o vírus para outras pessoas. É chato usar máscara? É muito chato, tá? Eu tenho que ficar de máscara praticamente o dia inteiro, por quê? Porque eu estou atendendo meus pacientes, eu estou circulando, eu estou no hospital e por aí vai. É muito incômodo. Dá falta de ar, tá? Você vai subir uma ladeira de máscara, não é a mesma coisa que você subir sem máscara. Mas nesse momento agora não tem jeito, infelizmente. É uma dificuldade que nós temos que passar, tá? Para nós podermos futuramente vencer essa infecção, tá? Então é um mal necessário, na verdade é como se fosse um medicamento. Todo medicamento tem seus efeitos benéficos e tem seus efeitos maléficos, tá? Os seus efeitos colaterais. A máscara é isso, entendeu? Ela vai funcionar como medicamento. Então ela é boa para algumas coisas e atrapalha em outras, mas não tem jeito. Nesse momento a gente precisa usar. Doutor Leonardo, a questão do teste rápido. A gente trabalha com a internet durante todo o tempo. São muitos questionamentos, muitas dúvidas. As pessoas colocam em xeque os resultados de Ouro Preto, porque ficam pensando, se Itabirito tem casos, Mariana tem casos confirmados, as cidades da região têm, por que só Ouro Preto não tem? A FUNED está lá trabalhando a todo vapor, é o hospital de referência no estado de Minas, atende todos os municípios mineiros, tem entregado resultados. Mas, além do teste, que é o da FUNED, que dá toda a garantia se a pessoa tem ou não, colocam muito em xeque a questão do teste rápido. Ele seria essencial nesse momento na cidade? Muitas pessoas questionam, mas a prefeitura tem que implantar o teste rápido para as pessoas. Ele é 100%, ele não é 100%, é irrelevante agora no momento, como que funciona? Essa questão do teste da FUNED é muito séria no que diz respeito vamos dizer assim, a gente pode confiar no resultado. Naquele FUNED. resultado, entendeu? Então, uma vez que o exame encaminhado para a FUNED é processado e deu negativo, é negativo mesmo, entendeu? Não tem essa possibilidade de alguém estar falseando o resultado. O que pode, em algumas situações, acontecer é que o paciente não tenha tido tempo ainda de evoluir com formação de anticorpos, coisa e tal, e o exame seja negativo. Mas o exame é muito sério, tá? O que acontece? Até um certo tempo atrás, o exame que era realmente liberado pelas normativas era o suave nasal, que é o exame que é realizado com todo mundo que tem a suspeita. A última normativa liberou a realização de teste rápido, entendeu? Então o teste rápido, muitas vezes, ele nos auxilia pelo fato de ele ser rápido, como o nome já diz. O grande problema do teste rápido, a DPD do teste rápido é o seguinte, se ele pode ser um teste rápido quantitativo ou pode ser qualitativo, tá? Então o que acontece? O quantitativo ele te diz o quê? Se ele é positivo ou negativo, ponto. O qualitativo ele vai te falar o quê? Se você tem anticorpo de fase aguda, que é o IgM, ou você tem um anticorpo de fase crônica, que é o IgG, ou seja, você já entrou em contato, tá? E desenvolveu, entre aspas, uma imunidade àquela infecção, tá? Então o que acontece? Cada governo, tá? Cada gestor, cada município vai ter como gerir a utilização ou não desses testes, tá? A depender de como você fizer o teste, quando você fizer o teste, esse teste pode trazer mais confusão do que benefício. Então tem que ter um protocolo todo esquematizado, de uma maneira muito adequada, para você utilizar aquele teste rápido para poder te auxiliar e não te atrapalhar, tá? Então, todo município vai ter a sua gestão da utilização desses testes. Os testes não vinham sendo realizados sistematicamente, por quê? Porque não havia nível de evidência do que você confiasse efetivamente naquele teste. A última normativa da Secretaria de Estado que saiu diz que a gente pode sim utilizar, a gente pode confiar, e aí cada município vai ter a gestão da utilização da que lhe for mais conveniente, baseado em estudos, em análises, protocolos e fluxos e por aí vai. Ouro Preto não está utilizando no momento. Eu não sei lhe dizer, Tino, porque é uma questão municipal, da gestão do município. Eu acredito que, uma vez que esses testes comecem a chegar, né, pelos fatos de eles serem mais rápidos, né, que realmente as pessoas comecem a utilizar. Mas isso cai muito em protocolo de cada município, tá? Então, Mariana tem um protocolo, Ouro Preto tem um protocolo, Itabirito tem outro protocolo e por aí vai, tá? É uma ferramenta que ajuda, mas a gente precisa saber como utilizar essa ferramenta, entendeu? Porque se você não souber utilizar o teste rápido, ele mais vai te atrapalhar do que vai ajudar. Um outro fato interessante que tem acontecido muito, doutor Leonardo, o boletim da Santa Casa.
Santa Casa, hospital de referência em coronavírus para Ouro Preto, Mariana e Itabirito, chamada microrregião. Exatamente. O boletim da Santa Casa e o boletim do município. As pessoas às vezes dão um nó na cabeça das pessoas. Eu já tive esse nó, tive que ter muita cautela ao redigir um texto explicando isso para a população, mas muita gente não lê em detalhes aquele texto, infelizmente. A explicação é que Santa Casa é hospital referência, ela pode ter, exemplo, 10 casos suspeitos de Covid, mas não são todos de Ouro Preto. Sim. Pode ter pessoas de Mariana e Itabirito. Essas pessoas que vão para a Santa Casa, elas podem ser suspeitas ou a Santa Casa é referência só em UTI? Pode ter lá pessoas suspeitas de Mariana também, de Itabirito também e de Ouro Preto, ou a pessoas de outras cidades, de Mariana e Itabirito. Dessas duas cidades, digo assim, só entrariam lá em caso de uso, de necessidade de uso de CTI. Como é que funciona isso? Olha só, o que acontece primeiro é o seguinte, o boletim da prefeitura, ele será, entre aspas, por favor, discordante com os dados da Santa Casa, baseado nisso que você comentou. A Santa Casa é o hospital de referência para os municípios de Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Já era referência anteriormente para UTI, para atendimento de ortopedia de média complexidade, para atendimento de trauma e para atendimento de neurologia, certo? Então ela sempre foi referência para esse tipo de atendimento. Nesse momento pelo qual nós estamos passando, ela também passou a ser referência para atendimento desses 3 municípios, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, para pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid, tá? Então o que vai acontecer? Quando a prefeitura soltar os dados dela, a prefeitura de Ouro Preto, da mesma maneira que a prefeitura de Mariana faz, a prefeitura de Itabirito também o faz, os dados vão ser dados discordantes com relação à Santa Casa, por quê? Porque a Santa Casa abarca os 3 municípios, tá? Então, quando a prefeitura solta os dados dela, ela fala a respeito dos dados do município de Ouro Preto. Ela não vai falar a respeito dos dados do município de Mariana, do município de Itabirito, são os dados dela. Então, vai acontecer essa discordância entre dados, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente vai chegar na Santa Casa com diagnóstico de suspeição de Covid ou com diagnóstico confirmado de Covid, tá? Pelo fato da Santa Casa ser o hospital de referência para atendimento desse tipo de paciente, tá? Uma vez que se trate de uma maneira adequada esse paciente, o paciente não precisa mais de permanecer naquele hospital que é o hospital de referência, ele é, entre aspas, devolvido para o município de origem. Então, olha aqui, ele evoluiu de uma maneira satisfatória, vai voltar para Mariana, evoluiu de uma maneira satisfatória, vai voltar para Itabirito, evoluiu de uma maneira satisfatória, vai ser liberado para casa em Ouro Preto, para ficar em vigilância domiciliar, para ter o segmento da Secretaria de Saúde e por aí vai. Então, o que acontece nesse momento é isso. Eu concordo que talvez dê um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas. É por quê? Porque Ouro Preto solta o boletim de Ouro Preto. Mariana solta o boletim de Mariana. Itabirito solta o boletim de Itabirito. E a Santa Casa, ela é o hospital de referência para o atendimento desses 3 municípios. Então, pode ser que Ouro Preto solte um boletim dizendo que tem 2 pacientes e que tem 8 pacientes internados na Santa Casa. Por quê? Porque a Santa Casa recebe os pacientes dos 3 municípios. Doutor, vamos resumir então esse nosso bate-papo e eu vou repetir aquela nossa história lá do início para o senhor frisar de maneira mais técnica. Não está acabando, não vacila, fique esperto, lave as mãos, são os mesmos conselhos de sempre. Sim. Use máscara, evite sair de casa, só saia para o necessário, evite aglomerações. Exatamente. Ouro Preto tenho visto turistas aos domingos, aos sábados em Ouro Sim. Preto, parados na rua com copos de cerveja em cima do carro, com mais 5 pessoas batendo papo, como se estivesse tudo normal. Tudo normal. Nós temos que Exatamente. agir em cima disso. Sim. O apelo que nós temos que fazer é o seguinte, como o Tino já bem colocou. Aqui, graças a Deus, os impactos da epidemia, da pandemia, em Ouro Preto especificamente, ainda não foram impactos assim muito palpáveis, né? A gente sabe que existe, a gente tem visto pessoas internando, uma pessoa que recentemente faleceu. Então a gente não pode baixar a guarda, porque a epidemia está aí, entendeu? Ela não arrefeceu ainda, pelo contrário, a gente ainda está em uma ascendência de curva nacional. A gente vê que em algumas cidades o sistema de saúde colapsou, entendeu? Não está dando conta de atender a demanda. Aqui, graças a Deus, em Ouro Preto, a gente ainda está numa situação, digamos assim, razoavelmente confortável, tá? Só que, como você bem colocou, Tino, a gente não pode baixar a guarda, tá? Tem que usar máscara, tem que evitar aglomerações, tem que preservar o isolamento social.
você tem que higienizar sempre as mãos. Se você não tiver água e sabão, que vai resolver também, você vai passar o álcool gel. Você tem que tomar banho todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Você tem que higienizar adequadamente as roupas que foram utilizadas na rua. Você tem que higienizar adequadamente os sapatos, os calçados que foram utilizados na rua. Se você precisar sair, entendeu? Se você não precisar sair, fique dentro de casa, tá? A gente nesse momento tem que sair para algumas coisas que sejam fundamentais. Olha, eu preciso ir no banco, eu preciso comprar alimento, entendeu? Eu preciso pagar uma conta. Tá? Não é o momento da gente ir para bar para tomar cerveja, não é o momento de ir para pagode, não é o momento de ir para casa do vizinho para fazer churrasco. A gente tem que tomar muito cuidado com essas medidas nesse momento, tá? Porque vão ser medidas que vão realmente fazer e vão permitir que a gente continue, digamos, entre aspas, nessa situação mais confortável quando comparado a outros municípios que estão em situações muito graves, em situações de calamidade, com casos inúmeros, tá, com sistemas de saúde colapsando. Então, nesse momento agora, o apelo que a gente tem que fazer para todo mundo é o seguinte: é manter a utilização de máscara, é evitar o isolamento, é evitar você transitar, é preservar o isolamento social. Se a gente conseguir implementar essas medidas de uma maneira adequada, e isso vai da consciência de cada um, não adianta o prefeito baixar um decreto, o governador baixar um decreto, o presidente baixar um decreto, se as pessoas não se conscientizarem que as medidas de proteção elas têm que começar dentro de casa, elas têm que começar com cada um. Se você não seguir as recomendações, aí infelizmente realmente a gente vai ter a possibilidade de evoluir para quadros mais graves, para situações mais graves. Então o apelo que fica para todo mundo é que realmente a gente tome cuidado. O Covid está aí, o Covid não sumiu, ele vai continuar com a gente durante um bom tempo. Tomara a Deus que essas linhas de pesquisa com medicamentos curativos logrem sucesso. Tomara a Deus que as vacinas surjam, entendeu? Existem algumas linhas de pesquisa falando de vacinas muito promissoras, mas nesse momento que a gente tem são essas medidas. São medidas de isolamento social, utilização de máscara e higienização adequada. Saindo de casa para fazer só o essencial, tomando todas essas medidas preventivas, não há por que ter medo, não há por que ter terror, não há por que ficar depressivo. Sim. Não há por que sair com sentimento de culpa, pensando eu posso estar infectando alguém. É uma coisa tranquila, mas com cautela, com respeito ao vírus, primeiramente. Exatamente. Você minimiza muito a possibilidade. Infelizmente, quando se trata de vírus, a gente não tem nenhuma medida que seja assim 100%. Olha, se eu fizer isso aqui, vai ser 100% garantido. Mas se você tomar essas medidas, a possibilidade de você se contaminar e contaminar terceiros é muito pequena. Tá? Então, se você precisar sair por algo que é essencial, cumpra-se de passagem, né? Você não vai sair por causa de besteira, tá? Você tomando essas medidas, estão usando máscara, higienizando com álcool o tempo inteiro, chegando em casa, descartando a roupa no local adequado para ela ser lavada, higienizando o seu calçado, tomando banho, a possibilidade de você se contaminar e passar o vírus para frente, se porventura você já estiver contaminado, diminui muito. Doutor Leonardo, quando eu saio de casa sem minha máscara, eu tenho um escudeiro fiel, meu filho Bernardo, 14 anos, ele me liga: pai, eu esqueci 2 vezes. Uhum. Voltei de dentro do carro, né? Às vezes pode acontecer de você sair mais com pressa e esquecer a máscara em casa. Mas desde o início eu sempre usei a máscara. Desde o início de qualquer notícia de coronavírus em Ouro Preto, desde quando falaram, use máscara. Eu me lembrei que eu tinha 2 dessas que eu comprei para fazer um trabalho em casa, que necessitava o uso de máscara, e desde então nunca mais eu saí sem máscara. É muito importante que você se previna e que você também respeite quem está ao seu redor. O seu semelhante, não é? Doutor Leonardo, eu vou fazer aqui mais um alerta para os internautas, que são muitos que estão aqui nos assistindo, são várias pessoas entrando em contato. Depois, se o senhor tiver tempo, responder aqui algumas perguntas que não foram respondidas. Sem problema, e o alerta que eu faço é você que está assistindo aí agora, que começou agora, ou que entrou na metade, ou que entrou sem ser desde o início. Volte esse vídeo, ele fica no ar, é muito esclarecedor, muito interessante esse bate-papo com o Dr. Leonardo Brandão. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha, o que custa. Olha, agora está aqui comigo, doutor. Nós dois estamos aqui batendo papo, com distância de segurança, sem uso do microfone, para a gente realmente se precaver de qualquer risco de contaminação. Doutor Leonardo, muito obrigado, viu? Muito esclarecedora, muitas pessoas comentando e precisando, nós estamos aí para levar
ao maior número de pessoas possível as informações corretas. Eu que Obrigado, agradeço bom o teu trabalho. convite, Tino, tá? Eu acho que é sempre importante a gente passar informações para a população de uma maneira tranquila, de uma maneira, digamos assim, minimamente esclarecedora, né? Porque informação nesse momento é fundamental, entendeu? Eu acho que o melhor tratamento que a gente tem agora para enfrentar o Covid é informação. Então, você sabendo direitinho quais são as medidas que tem que ser tomadas e o que você não deve fazer, a gente minimiza muito a possibilidade de nós termos complicações futuras, entendeu? De colapso do sistema de saúde, pessoas doentes, perdemos parentes, amigos e familiares e por aí vai. Então, eu acho que é sempre importante a gente estar tendo esse feedback, essa linha de comunicação com a população. Não deixemos que aconteça isso, né? Que se perca um parente para ter noção da seriedade desse vírus. Exatamente. Muitas famílias estão sofrendo aí Brasil afora, no mundo afora, com essa triste notícia de que tem alguém contaminado da família. Então se previna, Exatamente. Cuida de você e dos seus. Exatamente. Obrigado, doutor. Aqui, olha só que interessante, ó. Uma internauta, Ariana Vilas Boas, ela falou: lembrar de máscara agora é como lembrar do celular na hora de sair. Raramente se Ninguém esquece deixa o celular para trás, exatamente. Por que você deixa a máscara? Exatamente. Um abraço. Obrigado, doutor abraço. Leonardo.